Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos ao Leitura Imaginária. E nesse primeiro vídeo, eu queria mais uma conversa com vocês, porque o que acontece? É, eu já tentei gravar esse primeiro vídeo várias vezes. Inclusive, até esse mesmo que eu tô gravando agora, já tentei gravar várias vezes. Só que eu sempre senti que nunca tava bom o suficiente, porque eu sempre tive esse quê de ser perfeccionista, de tudo ter que estar perfeito, tudo ter que estar bonito. Só que na verdade, nem tudo precisa ser desse jeito, porque é o começo, é o primeiro de tudo. Então, é melhor eu começar do que eu ficar tentando colocar empecilhos e coisas e não conseguir mostrar o realmente que eu quero mostrar. Então, olá, esse canal ele já existia há um tempo, mas eu nunca postei vídeo aqui porque eu queria que fosse um começo que tivesse algum significado, que fosse algo importante. Só que no momento eu estou passando por uma coisa muito complicada, que hoje é dia 4 de junho, dia 2 eu fui demitida. E assim, me botou muitas coisas em perspectiva, porque eu achava que esse lugar eu tinha que botar somente quando eu estivesse pronta, que eu tivesse com o vídeo perfeito, que tivesse com a edição linda, só que eu não tenho essa estrutura. Eu tenho meu celular, uma ring light, um notebook e um sonho. Eu não tenho toda essa estrutura que um grande canal tem. Então, acho que ser honesta e verdadeira, eu acho que no começo pode ser o suficiente e quem sabe lá na frente eu consiga fazer algo ainda melhor. Então, isso pra mim já tá sendo um grande começo. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre as coisas que eu tô lendo agora, porque são leituras muito legais e muito significativas, assim, que no momento que eu comecei a ler eu tava mais tranquila, só que o que acontece? Aconteceram coisas, né, como eu falei, eu fui demitida, então foram leituras que acabaram ficando um pouco mais complexas pra mim, e eu acabei buscando outras coisas pra ler, porque eu comecei a ler na semana passada, eu comecei a ler esse livro aqui, que é o Muito Mais Que um Crime, do Philippe Besson. Eu não vou saber falar o nome dele direito porque eu não falo francês, né? Então estou aprendendo. Mas ele é um livro que fala sobre o feminicídio numa família, assim, é muito complexo, muito pesado. E ele é um livro curto, né? Eu estou, no momento, no capítulo 27. Sim, os capítulos dele são curtinhos, na página 88. E assim, já aconteceu o crime, então agora eles estão tentando é, entender como eles vão viver após esse crime ter acontecido e o que realmente causou ele. Então, é uma coisa muito complexa, muito dolorida, não é fácil. E ler num momento assim que você não está bem mentalmente não ajuda muito também. Então, eu acabei dando uma pausa, mas eu estou gostando bastante dele. E assim, eu gosto muito da escrita desse autor, muito. Tem um livro dele que eu favoritei, que é o Mentiras que Contamos, que ele foi publicado pela Astral Cultural. E ele livro é um livro assim que também é curtinho, ele é também curtinho desse jeito. Só que, assim como esse, eu tenho a mesma sensação que ele é um livro que, se tivesse o dobro, o triplo de páginas, eu não sentiria esse peso da quantidade de páginas, porque ele é um livro que eu fui lendo, e eu li muito rápido Mentiras que Contamos. Se eu não me engano, eu li de um dia pro outro. Só que Mentiras que Contamos era um pouco menos pesado, mas ainda assim tinha sua carga. Mas esse aqui, ele é bem mais complexo, bem mais complicado. Mas eu estou gostando. Só dei uma pausinha nele mesmo, porque essa semana, todas as noites que eu tentava pegar ele pra ler, eu tava com dor de cabeça. Por conta de ansiedade. Então, eu acabei desistindo por hora. Mas eu vou voltar. Acredito que essa semana eu engrenando mais nessa coisa, entendendo um pouco melhor a situação, talvez eu consiga voltar a ler. Então, até termine essa semana, porque eu acredito que eu tô mais ou menos bem na metade do livro mesmo. Então, pode ser que dê certo. Eu estava lendo também o livro pelo Kindle, que meu Kindle, eu deixo ele decoradinho assim, meu Kindle eu só tô pegando basicamente para ler livros que eu já tenho. Tanto na minha, aqui, quanto na minha estante, porque eu estou querendo zerar meus livros físicos, porque eu tenho muito livro físico não lido, muito mesmo. Então eu quero diminuir, tanto que eu parei de comprar livro.
principalmente agora, né? Realmente não vou comprar por enquanto, mas eu já tinha parado mês passado, ou em abril, parado de comprar livro. E o que eu estava lendo também, que era outro livro um pouco mais pesado, que eu comecei a ler no sábado, foi Carta ao Pai, do Kafka. Eu estava nele mais devagar, né, por ser um tópico um pouco mais sensível. E aí, então, eu fiz uma pausa, porque eu fiquei assim, gente, eu só tô lendo coisa complexa, pesada, eu preciso muito ler um livro tranquilinho, um livro de boa. Então, eu vi no Kindle Unlimited que tinha o Diário da Princesa. Estou lendo essa edição aqui do Kindle, que antes era aquela edição que tinha como se fosse uma edição de bolso, que ela não tinha nem orelha. Então, eu acabei pegando essa edição, mas a edição que eu tenho aqui em casa é a edição do box, da galera que tem um livro de um lado e um livro do outro. Eu tenho essa edição. E assim, eu tenho o box completo do Diário de Princesa, só que eu só li, no total, o primeiro e o segundo livro. E esses dois eu li mais ou menos há uns 10 anos. Então, eu tenho que pegar e reler tudo para conseguir continuar a história. Mas o que eu pretendo também fazer com essas leituras que eu ainda preciso fazer, né, da minha estante? Eu vi um criador chamado Dylan, lá no Instagram mesmo, e ele faz uma roleta com todos os livros dele físicos e tá girando na roleta. Eu achei isso genial. Então, provavelmente eu vou fazer um conteúdo mais específico sobre isso e vou dar os créditos a ele porque ele merece, porque foi uma ideia muito boa, só vou fazer umas regras diferentes das que ele fez. E por enquanto é isso que eu tenho, mas pretendo voltar e também não demorar muito pra voltar, porque me ajuda também com a minha cabeça, acho que compartilhar o que eu gosto foi o que me ajudou também quando eu criei o Leitura Imaginária na pandemia, que era Mari Reads. Foi um pouco antes da pandemia ainda, eu estava desempregada, porque eu tinha saído da faculdade, não tinha mais um emprego. Então foi isso que me ajudou com a minha cabeça. E agora o Leitura Imaginária também vai me ajudar em mais um momento. Mas é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.